Bom dia, pessoal de casa. O conteúdo da segunda avaliação, pessoal, a gente começa a estudar hoje, que é a parte de expressões, equações. Vocês vão ver que tem muito pano para manga aí, tem muita coisa para a gente estudar. A parte que a gente viu do capítulo 6 e 7 é revisão do ano passado, revisão do sexto ano. Por isso que não vem para vocês em prova, tá? A gente vai ver mesmo na prova, vai ser a parte de equações e expressões, que é o capítulo 8, 9 e 10 do teu livro 2, tá? Se tu pegar o livro 2 aí para dar uma olhadinha, o capítulo 8 que a gente começa hoje. Capítulo 8, começando hoje aí o conteúdo da segunda avaliação. O primeiro é este aqui, tá? Estão vendo aí? Dá para ver aí, pessoal? E aí, beleza? Não vi, falei contigo que chegou agora. Nem vi chegando. Pessoal, capítulo 8, expressões algébricas e sequência. Primeira coisa que você precisa lembrar, pessoal, é de expressões, tá? Vocês estudaram expressões numéricas. Como é que era uma expressão numérica que vocês estudaram aí? Vocês tinham assim, ó, 3, aí mais 4, parênteses, 5, vezes 2, mais 10. Isso aqui era uma expressão numérica, tá? Você calcula isso daí, você vai encontrar um resultado numérico. A partir de hoje, a gente vai começar a estudar expressões algébricas. Qual é a diferença da expressão numérica para algébrica? É que a expressão algébrica, eu vou começar a usar aqui, pessoal, letras. No lugar de números, eu vou usar letra. Vai aparecer o X, vai aparecer o Y, o A, o B, o C. Às vezes até algumas letras vão se repetir, enfim. Então, expressão algébrica é aquela que trabalha com o uso de letra no lugar de números. Tudo certo aí? Então, aqui, se você quiser escrever alguma coisa, você anota assim, ó. Usa letras, tá? Vou utilizar agora letras no lugar dos números. Aí, por exemplo, você vai ter assim: 3x mais 2y mais parênteses 5 parênteses 3x mais 2y e assim vai. Isso aí é uma expressão algébrica. Tu percebe que ela ainda tem número, mas também tem letra, tá? Então, quando tiver só número, expressão numérica. Quando tiver número e letra, expressão algébrica. Pode ser só letra, professor? Pode. Vai acontecer situações em que vai ser só letra, tá? Então, esse é o caso da expressão algébrica. A sequência eu vou falar com vocês lá no final, quando chegar nessa parte do capítulo, tá? Capítulo 8, pessoal, é um capítulo pequeno. Teoricamente, aí ele não vai dar muito trabalho pra gente. É um capítulo pequeno, a gente vai encerrar ele logo. Então, vamos lá. Expressões algébricas ou literais. Aqui sim, se você não anotou lá, peço que você anote agora, aqui do lado de expressões algébricas. Escreva assim, ó. Usa letras, tá? Se você não anotou lá no início, anote agora. Isso aqui está na página 45, tá? Expressões algébricas ou literais, usa letra, tá? Essa palavra aqui, literal, pessoal, tem a ver com letra. Vou falar daqui a pouquinho dela, tá? Então, expressões algébricas ou literais é quando a gente usa letra no lugar de números. Tá? Também vou dizer daqui a pouco por que usa letra, para que serve essa ideia de usar letra no lugar de números. Anotaram lá? Aí na tua página 45 vem lá: uso de letras para representar números permitiu que a álgebra se desenvolvesse ainda mais com o passar do tempo. De que forma a aplicação desse conceito pode ser vista em situação do dia a dia? Observe atentamente a seguinte situação problema. Pessoal, vamos lá, vamos avaliar essa situação aqui. Tem uma quadra aí, uma questão de dialogar e conhecer, tá? Tem uma quadra aí de basquete, tem até uma foto aí falando dela, tá? E está dizendo o seguinte: considere a seguinte quadra de basquete, essa quadra que está aqui. Uma quadra, pessoal, de qualquer esporte, né? Ela tem comprimento aqui, que é a maior medida, tá? E a largura, tá? Então tem um comprimento e largura. No caso de uma quadra de basquete, eu não sei se outra quadra não tem isso.
Mas geralmente uma quadra de esporte, ela tem a medida do comprimento dos dois lados, ó. Aqui é comprimento e aqui também é comprimento, certo aí? Aqui é largura e aqui também é largura. Então ele tem duas medidas de comprimento e tem duas medidas de largura, certo? Aí vem lá, calcule o perímetro dessa quadra, sabendo que ela mede 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. Quem é que lembra o que é perímetro? O que é perímetro? Vocês lembram? Ele disse que ela tem 28 de comprimento, então aqui mede 28, 15 de largura, então vem aqui mede 15. Daqui para cá mede 15, daqui para cá mede 28. Ele quer o perímetro. O que é o perímetro? Vocês nunca viram um filme de policial que o policial vai olhar o perímetro? Vocês nunca viram isso não, ele falando? Sim. O que isso quer dizer? Se a casa do cara fosse bem aqui no meio, ele ia olhar o perímetro, ele ia dar uma volta em torno, olhando o perímetro, tá? O perímetro é a margem, a borda. No caso de uma figura geométrica, é essa linha lateral aqui, ó, que forma a figura, é chamada perímetro, tá? Dá para enxergar aí? Deixa eu fazer de preto aqui, que tem o pessoal da sala enxergar melhor. Então, ó, essa lateral aqui da figura, pessoal, é chamada perímetro, quando você mede completamente essa lateral aí, tá? Isso é perímetro. Então, se ele quer medir o perímetro, o Ricardo já falou aqui o que tem que fazer. Se desse lado aqui, do lado direito é 28, pessoal, bem aqui também vale 28. É a mesma medida, é o mesmo comprimento. Se aqui embaixo vale 15, aqui em cima também vai valer 15. Então, se eu quiser o perímetro, eu vou chamar de P. Se eu quiser o perímetro, eu vou chamar de P. Eu tenho que somar todo mundo. Olha o que eu vou somar: 28 mais 28 mais 15 mais 15 aqui em cima, tá? Percebe que eu já usei uma letra para chamar aí o perímetro. Como o perímetro começa com P, eu usei a letra P, tá? Mas você fica à vontade, pode usar a letra que você quiser, tá? Então P vai ser quanto aqui, somando tudo isso aí? 86, né, Ricardo? Então, somando tudo aí, eu vou ter um perímetro igual a 86, faltou dizer a medida, metros. 86, aí coloca um Mzinho aqui no final para dizer que é metro. Pode falar. 45. Página 45 aqui, meus amigos. Página 45. Deixa eu só abrir aqui o programa para me copiar essa imagem para lá, para a gente não perder. Então, o perímetro aí, no caso dessa minha figura, que eu já chamei de P, e aqui, ó, já estou começando a usar a ideia da letra para vocês, tá? Valeu 86 metros. Cuidado para não confundir essa letra aqui no final, esse M aqui no final, porque ele está dizendo só a unidade de medida, tá? Ele não faz parte da nossa expressão, não, ele é só a unidade de medida aí que é metro, tá bom? Então, P, que é o perímetro, vai valer 86 metros. Que situação poderia usar essa informação? Vamos supor que o cara vai colocar a linha que faz a margem da quadra é uma fita, por exemplo, uma fita. Quantos metros de fita ele vai ter que comprar para cobrir toda a margem da quadra? 86 metros, tá? Então daí eu consigo tirar, bom dia, daí eu consigo tirar essa informação para comprar a quantidade de fitas que vai ser suficiente, tá? Então tem 86 metros aí. Segunda questão, está pedindo para você descreva uma estratégia para calcular o perímetro de um retângulo. Percebe que ele não falou que o perímetro vai ser dessa quadra, apesar dessa quadra ser um retângulo. O que quer dizer que o que eu disser aqui na segunda vai servir para qualquer retângulo que seja. Pode ser um campo de futebol, de basquete, de vôlei. Não sei se tem algum campo de esporte que não seja quadrado. Eu acho que todos são. Fora o octógono, né? O octógono não é quadrado, né? O octógono tem 8 lados. Mas enfim, descreva uma estratégia para calcular o perímetro de um retângulo. Retângulo na forma dessa quadra aí, tá?
retângulo qualquer, ele colocou aqui, reconhecendo as medidas de seu comprimento e largura. Então, se eu tiver qualquer retângulo que seja, como é que eu faria para calcular o comprimento dele, pessoal? O perímetro dele, perdão. Bom dia, amor. Já levaram ela, já foram com ela. Como é que eu faria para calcular o perímetro de qualquer retângulo, pessoal? Multiplica-se o quê? Multiplica-se duas vezes o perímetro e soma-se também duas vezes o comprimento e soma-se duas vezes a largura, tá? Então o que você vai fazer? Multiplicar duas vezes o comprimento, duas vezes a largura e somar tudo, tá? Então multiplica-se duas vezes o comprimento e soma-se duas vezes a largura. Multiplica-se duas vezes o comprimento e soma-se duas vezes a largura, tá? Então, quando você multiplica a largura por 2 e o comprimento por 2, basta somar o resultado de tudo isso aí. Beleza? Se não der para entender, pergunta que eu falo aqui. Então, eu coloquei assim na 2. Multiplica-se duas vezes o comprimento e soma-se duas vezes a largura. Então, como o retângulo tem dois comprimentos e duas larguras, basta multiplicar por 2 cada um e somar o resultado. Aí olha só o que ele falou na questão 3. Observe a expressão matemática e responda a pergunta seguinte, justificando a sua resposta. Aí ele deu essa expressão aqui. Percebe que ela tem letra. Tem 3 letras aí. Fala. Como é? Não entendi. Boa pergunta. Professor, ela perguntou aqui, a Cássia perguntou assim, professor, como é que eu vou saber para descobrir o valor da letra? Tá? A gente vai estudar hoje expressões algébricas. Em expressão, a letra precisa ser fornecida. O cara tem que dizer para ti quanto vale cada letra na expressão. Quando a gente for estudar equação, tu vai ter que calcular o valor da letra. Tá? No caso como esse que está aqui, pessoal, é uma equação. Por que eu sei que é uma equação? Porque ela tem, além das letras, ela tem o sinal de igual. Tá? Então vai ter situação, Cássio, em que eu vou ter que te dizer quanto vale a letra, e vai ter situação em que tu vai calcular a letra. Vai depender muito do problema, tá? Esse aqui é um caso em que ele vai dar os valores das letras. Tu lembra lá quanto é que valia o comprimento lá? Era 28 e a largura 15. Então ele deu o valor. Ele deu o valor do C, que é o comprimento, bem aqui, ó. O C, que é o comprimento, que é 28, e o L, que é a largura, que é 15. Então ele me deu esse valor. Às vezes ele vai te dar o valor, às vezes você vai calcular ele, tá? Vai depender da situação. Mas vamos lá, que vocês vão entender bacana isso daqui. Então, letra A, existe uma relação entre a expressão descrita acima, essa daqui, ó, entre a expressão descrita que você fez nesse anterior. Existe alguma relação entre essa expressão e essa aqui, esse texto que nós escrevemos na questão anterior, na questão 2? E aí, pessoal? Qual é a relação que vocês enxergam? Qualquer coisa que vocês acham que tem a ver entre essa expressão. Tá, tudo bem, tudo bem. Pode ir, meu amor, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, qual seria, pessoal, a relação entre essa expressão aqui, P igual a 2L VP mais 2C, aqui é 2 vezes L mais 2 vezes C. Oi. Pois é, percebe o seguinte, ela está dizendo aqui, a Maria Eduarda está dizendo assim, professor, eu acho que nessa expressão o P está aparecendo que é o perímetro, o L está aparecendo que é a largura e o C está aparecendo que é comprimento. Percebe que o comprimento está multiplicado por 2, igualzinho eu escrevi aí para vocês aqui em cima, ó, 2 vezes o comprimento.
aqui 2 vezes a largura, igual a gente escreveu aqui, ó, 2 vezes a largura. E essa expressão aqui calcula o que? O perímetro, que é o que a questão pediu aqui, tá? Calcular, ó, o perímetro de qualquer retângulo. Então, o que essa formulazinha aí, cheia de letra, está calculando para mim? O perímetro de um retângulo, tá? Então, eu vou escrever assim: ambas calculam o perímetro do retângulo. Ambas calculam o perímetro do retângulo. A B está de graça, né? O que você acha que significa o P, o L e o C? O P é o que, pessoal? Perímetro. Por isso que é interessante, às vezes, usar a letra que tem a ver com a palavra. Perímetro, tá? Aqui está escrito assim, ó, ambas, é isso que está lendo? Ambas calculam o perímetro do retângulo. Então, P, eu usei P porque P vem de perímetro, tá? O L, não, vou botar o C primeiro. C é o comprimento. E o L é a largura. De novo, ambas calculam o perímetro do retângulo. Essa é a letra A. Estou só lendo de volta aqui que o pessoal aqui na sala tá com dificuldade de enxergar aqui. Oi. Vou já dizer para ti. Primeiro anota aí que a gente vai já falar sobre ele de novo. Certinho lá? Então, letra A, ambas calculam o perímetro da figura, do retângulo. Certo? Na B, o P significa perímetro, o C, comprimento e o L, largura. E o que seria o perímetro, pessoal? Quando você tem um retângulo, qualquer figura geométrica na verdade, tá? Mas como a gente está falando de retângulo aqui, tá? Imagina esse retângulo aí, ó. Quando você dá uma volta pela margem dele aqui, ó, dá para enxergar aí, ó? Quando você dá uma volta pela margem dele, uma volta completa, tá? Isso a gente chama de perímetro. Beleza? Eu também posso chamar perímetro como a soma dos lados. Se eu tiver essa medida, por exemplo, aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 20, aqui vale 20. Se eu somar 10 mais 10 mais 20 mais 20, isso aqui vai ser a medida do perímetro dele. É a medida de toda essa margem aqui da figura. Entendeu lá? Quem perguntou sobre o perímetro? Sim. Beleza. Então isso aí é o perímetro. Nós estudamos a circunferência, o comprimento da circunferência, que era quando dava a volta na circunferência. Isso aí não deixa de ser um perímetro, tá? Se ele pedir o perímetro de uma circunferência, você vai dar para ele a medida desse comprimento aí, essa margem. Oi. Tá falando da letra C? Da B. Como é? Não entendi, Cássio. Está errado? Ah, tem 2 perguntas. Tá. Tem 2 perguntas na letra B, pessoal. Respondemos a primeira. O que é PLC, né? Já falamos aí. Aí ele faz outra pergunta. Por que aparece o número 2 na expressão? Por que aparece o número 2 na expressão? É um número que vai multiplicar. Pois é, mas a gente multiplica por 2 porque lá no retângulo, que a gente fez o desenho agora há pouco, o comprimento aparece aqui em cima e aqui embaixo, ele aparece 2 vezes. E a largura vai aparecer aqui do lado direito e do lado esquerdo, tá? Então por que a gente multiplica por 2? Porque o retângulo tem 2 comprimentos e 2 larguras, tá? Então vamos escrever aqui a resposta dessa segunda pergunta aqui, ó, que eu vou fazer de azul, tá? No retângulo, o comprimento
e a largura aparecem duas vezes. Então, na letra B, terminando lá a segunda resposta, no retângulo, o comprimento e a largura aparecem duas vezes. Ricardo está esperando um desafio, né, Ricardo? Tá muito fácil até agora, né? Essa é a tua cara aí. Beleza? Eu acho que eu consigo responder a C aqui embaixo. A C está perguntando assim: em sua opinião, quais são as vantagens de utilizar letra no lugar, letras para representar números? Isso permite, ó, a letra C, hein? Só repetindo a letra C. Isso me permite calcular o perímetro de qualquer retângulo. Inclusive, não só retângulo, tá? Vai ter situação aí que se eu colocar o comprimento igual a largura, vai virar um quadrado, por exemplo. Então, isso permite calcular a medida de qualquer retângulo. Até o tamanho de uma caixa de fósforo, da caixa de fósforo passando pela tela da televisão, que também é retângulo, o tamanho de uma parede, que também é um retângulo. Enfim, tudo que for retângulo eu consigo calcular o perímetro usando só essa formulazinha aí. Só que nesse caso, Cássia, como a Cássia perguntou, eu vou precisar saber qual é a largura e qual é o comprimento, senão eu não tenho como calcular o perímetro. Alguém vai ter que me dizer essa informação aí, tá? Vou passar aqui, se precisar vocês me avisam aí, tá? Avancem aí para a página 46. Aqui já é página 46. Avancem lá, página 46. Na página 46, acompanha lá, ó. Você já estudou os quadriláteros e sabe que para calcular o perímetro de um retângulo basta adicionar o dobro da medida da largura e o dobro da medida do comprimento. Fizemos isso agora. Tu viu que o retângulo tem um comprimento duas vezes e a largura também aparece duas vezes. Beleza. Note que esse procedimento pode ser aplicado para qualquer perímetro de qualquer retângulo. Acabei de falar isso para ti. Desde a caixa de fósforo até o campo de futebol, que tudo é retângulo, eu posso usar aquela mesma formulazinha, tá? Quando isso acontece, disse que esse problema, que esse procedimento é generalizado, ou seja, é uma generalização. Eu posso fazer isso para qualquer retângulo, tá? Ou seja, pode ser repetido várias vezes, variando apenas as medidas do comprimento e da largura do retângulo. Em uma generalização matemática, as letras são usadas para representar os valores das variáveis. Pega aí o teu lápis, tua caneta, que tu puder, e marca essa palavra que vocês vão enxergar ela várias vezes agora. Variáveis, tá? Se tu puder do lado aí, essa variável, essa variável aí, pessoal, vai ser justamente a minha letra. Tá? A variável vai ser justamente a minha letra. Por que o nome dela é variável? Porque ela vai variar, ela vai mudar. Conforme a minha situação, eu posso ter um comprimento diferente, uma largura diferente. Tá? No exemplo do perímetro do retângulo, as letras indicam as medidas do comprimento e da largura. Aqui nesse quadro, pessoal, ele trouxe para mim algumas frases faladas em língua portuguesa, escritas em língua portuguesa, tá? E do lado feito na forma matemática. E essas frases, pessoal, a gente precisa começar a interpretar, beleza? Vai ter situação em que o problema vai trazer só a frase para ti. E tu vai precisar escrever a expressão dentro do conteúdo, dentro do contexto da frase. Então, olha a primeira frase. O número 5 subtraído de 2. Então, tem lá o número 5
tá? O número 5 subtraído de 2, olha lá como é que ele escreveu, tá? 2 menos 5. A metade de 8 multiplicada por 3, olha como ele escreveu a metade de 8. 8 dividido para 2 na forma de fração, multiplicado por 3. Olha o vezes que eu disse para vocês que agora pode ser ponto, tá? 8 sobre 2 ponto 3, que é multiplicação aí. Ele poderia ter colocado 4 vezes 3 logo, né? Metade de 8, tá? Mas ele deixou na forma de fração aí. Essa aqui são expressões aritméticas, apenas símbolos e números. Não é algébrica. Por que não é algébrica, pessoal? Porque não tem letra. Só é algébrica quando você tem letra, tá? O triplo de um número qualquer, galera. Essa aqui é a primeira de todas que vocês devem lembrar, tá? Toda vez que ele falar para ti assim, ó, um número qualquer, você já vai usar no lugar desse número uma letra. Aí tu vai dizer, professor, e que letra eu posso usar? A letra que você quiser. Em livro de matemática, a primeira letra que é usada logo é o X. Então quando ele falar assim, olha, 2 vezes um número qualquer, eu não sei que número é esse, então eu vou usar a letra que eu quiser para representar esse número. Vou chamar essa letra aqui, por exemplo, de X. Como ele disse que era o triplo de um número, olha como ficou escrito, ó, 3x, tá? É 3 vezes o número. Outra coisa que eu quero te dizer, eu não poderia escrever essa expressão assim, ó, 3 vezes x assim, ó, 3 vezes x, porque você ia confundir um x com o outro, tá? Mas eu poderia escrever assim, 3 vezes usando o ponto x. Posso fazer assim? Posso, tá? Geralmente a gente não bota esse ponto. Então toda vez que você encontrar uma letra e um número junto, 3x, no meio é uma multiplicação. Não esquece disso, tá? Letra e número junto é multiplicação. 5 vezes x, 10 vezes x. 10 vezes x eu escreveria só assim, ó, 10x. Na hora que eu souber o valor do x, eu vou calcular o valor dessa expressão aí. Por enquanto, é só isso, 3x, 10x, tá? Então, como ele disse aqui, o triplo de um número é 3x, 3 vezes esse número. O quíntuplo, olha aí, ó. O quíntuplo, o que é o quíntuplo? É vezes 5, tá aqui, ó. O quíntuplo da soma de 2 números desconhecidos. Eu não conheço nenhum dos 2 números. Então tá aqui, ó, x somado com y, e eu não sei o resultado disso, porque por enquanto eu não sei quanto vale nem x nem y, e esse resultado todo está multiplicado por 5, tá? Então é o quíntuplo da soma de 2 números desconhecidos, beleza? Então quando trabalhar com letra, tá aqui, ó, expressões literais, é a mesma coisa que algébrica ou literal é a mesma coisa, tá? Por que é literal, pessoal? Porque utiliza números e letras. Então, quando tratar de letra, ele pode tanto dizer que é algébrica como é literal também, é a mesma coisa. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Não. Beleza. Aqui embaixo, esse rapaz aí está dizendo para mim, e eu vou marcar essa informação. Peguem o marca-texto de vocês aí, pessoal, se for possível. Aqui ele está dizendo o seguinte: se você puder marcar, marque aí. Ó, ele disse assim, ó: a palavra literal vem do latim litera, que significa letra. Então a palavra literal quer dizer letra. Então a expressão literal ela é escrita usando letra. Pode aparecer número? Pode, mas tem que aparecer letra. Para que ela seja literal tem que ter letra, tá? Então a palavra literal tem a ver com letra. Literal e letra. Então, se a expressão tiver letra, é uma expressão literal, escrita aí apresentando de alguma forma alguma letra aí pelo meio, certo? Eu sei que já está marcado, mas eu vou marcar de novo porque é importante, tá? Está dizendo assim, ó:
denomina-se expressão algébrica ou literal, ou expressão literal, a expressão matemática que contém números e letras, ou somente letras. Presta atenção, para ser uma expressão literal tem que ter letra. Pode ter número? Pode, mas tem que ter letra. É obrigatório que apareça pelo menos uma letra, tá? Então, expressão literal vai ter que aparecer alguma letra em algum lugar dessa expressão aí. Beleza? Marquem isso. E aqui embaixo está dizendo assim, ó: em uma expressão algébrica as letras são chamadas de variáveis. Já falei isso para ti. E por que ela é chamada de variável? Porque ela vai variar, ela vai mudar conforme a situação, tá? Conforme cada situação aí você vai conseguir mudar essa variável aí para cada situação que você precisar. Beleza. Pode falar. Ah, sim, essa aqui é a página 46 ainda. Página 46. Beleza, valor numérico de uma expressão algébrica. Essa parte aqui não precisa marcar não, tá? Não precisa marcar esse pedaço não. Esse de cima eu queria que vocês marcassem. Valor numérico de uma expressão algébrica. Você já estudou expressões numéricas ou aritméticas em anos anteriores e sabe que essas expressões sempre têm um resultado único. Uma expressão numérica, quando você resolver ela, é aquela que tem parênteses, colchete, chave, às vezes multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, tudo na mesma expressão. Quando você tem uma expressão dessa e você resolve, pessoal, não importa a forma que você vai resolver, sempre vai dar o mesmo resultado. É uma expressão numérica, não tem letra para mudar o valor, então ela sempre vai dar a mesma resposta, ou seja, o resultado é único. Já nas expressões algébricas ou literais, que é a expressão que tem letra, o resultado depende do valor atribuído às variáveis, que são as letras, tá? Então, dependendo do valor que você vai colocar na letra, na variável, a expressão vai dar um resultado diferente. Tá? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma expressão que estava assim, ó, x mais y é uma expressão que eu fiz para te calcular para mim. E eu disse para ti assim, ó, calcula essa expressão sabendo que o x vale 2 e o y vale 3. Quanto é que vai dar essa expressão aqui em cima? 5. É só somar 2 mais 3, o resultado vai ser 5. Agora, se eu mudar o x e disser que agora o x não vale mais 2, o x vale 7 e o y continua valendo 3, quanto é que vai dar a expressão agora? 10. Ou seja, o valor da minha expressão, o resultado que ela vai trazer para mim vai ser diferente conforme o valor de cada variável que eu tenho. Então ele não é um resultado único, eu tenho infinitas respostas aqui. Depende do valor que eu vou atribuir para x e do valor que eu vou atribuir para y, tá? Por isso que o nome é variável, porque ele pode variar, ele pode mudar conforme o contexto da situação. Beleza, pega o teu marca-texto de novo. Pode. E marca esse fragmento aqui embaixo, ele está dizendo assim, ó. Chama-se valor numérico de uma expressão algébrica, o valor obtido quando se substituem as letras por números, que foi o que eu acabei de fazer. No lugar do x coloquei 2, no lugar do y 3. Quando você substitui número no lugar da letra, o valor vai ser chamado agora de valor numérico da expressão, tá? Determinados, e em seguida efetuam-se as operações indicadas. Quando você coloca um valor do x para o y, ele vai te dar o valor numérico da expressão, tá? Hoje eu já vou pedir para tu calcular o valor numérico de algumas expressões. Então vamos ver se a gente entende bacana esse detalhe aqui. Então marque aí esses dois fragmentos aí do teu texto na página 46, tá? 3 fragmentos, né? Esse aqui em cima, esse aqui e esse aqui. Tá? Então a palavra literal tem a ver com letra. Então toda vez que eu falar para você de expressão literal, ela vai ter que ter uma letra no meio do caminho, pelo menos uma letra. Beleza? Virem a folha para a página 47, tem uma atividade agora é com você. Página 47, uma atividade agora é com você.
Posso passar, né? Tô passando aqui, se precisar vocês me chamam aí. Página 47, a atividade agora é com você, hein? Eduarda, no teu caderno, no teu livro, toda vez que tiver atividade agora é com você, é uma atividade que vocês fazem, tá? Eu vou fazer algumas, mas geralmente eu passo como dever de casa essas atividades agora com você, viu? Como a gente está começando o capítulo hoje, né? Então vai ser agora é com você essa daqui, tá? Pegue aí então o seu livro, agora é com o professor. Deixa eu mudar aqui. Agora é com você. Bom, primeira. Qual é a página mesmo? Página 40. Professor? Oi. Pode falar. Agora é com você, professor. Pois é, isso. Ah, é mesmo, tinha que completar aqui, né? Agora é com você, professor. Primeira, represente usando letras e números. Represente usando letras e números as medidas do comprimento e da largura de cada retângulo mostrado a seguir. Então ele quer que você escreva, tá, uma representação por comprimento e para largura do retângulo, mas isso tu vai fazer usando cada texto aí que ele vai dar. Na letra A ele está dizendo assim, ó, a medida do comprimento, lembrando que o comprimento é essa maior medida aqui, tá? É o quádruplo da medida da altura. Ele podia usar a palavra largura, tá, pessoal? Mas ele usou altura porque sai do chão para cima é altura, tá? Então ele quer que a altura, a medida do comprimento seja 4 vezes a medida da altura. O quádruplo é 4 vezes. Então uma medida está dependendo da outra. Me diz uma letra aí para representar a altura dessa figura aqui. A, Y, ele falou. Pode ser qualquer uma dessas, tá? Vou colocar aqui, sei lá, como falou de altura, né? Vou usar A. Beleza? Então a altura vale A. Se o comprimento é o quádruplo da altura, quanto é que vai valer o comprimento? É? Peraí, deixa eu retomar aqui, galera, rapidinho. Essa é a página 47. A altura vale A. O comprimento é o quádruplo da altura, que é A. Então, quanto é o comprimento? Tenta de novo. Ó, vamos bem devagar nessa que vocês têm que entender essa. Ó. O comprimento é o quádruplo da altura. Se eu disse para ti que a altura vale A, o comprimento tem que ser quanto, pessoal? 4A. Não é o quádruplo que ele falou? Então tem que ser 4 vezes o A, tá? Dá para enxergar aí, pessoal? O pessoal de casa está enxergando aí direitinho? Sim. Beleza. Beleza. Então, se a altura vale a largura é o quádruplo, é 4 vezes A. É como se eu colocasse essa medida aqui, pessoal, cortasse ela em 4 partes e cada pedaço valesse A e A de novo. São 4 A's aí. Tá? Mas por que eu coloquei? Sim, pode falar. Não, dá para precisar resolver e saber qual é o valor do A. Beleza, aí se eu precisar resolver, alguém vai ter que me dizer. E quanto é que vale o A? Aí vai depender de cada situação, tá? Por enquanto, eu vou te dizer os valores quando precisar calcular. Quando eu te pedir assim, ei, me dá o valor numérico da expressão, sabendo que o A vale 4, vale 5, vale 10, aí tu vai lá e calcula, tá? Por enquanto ele não quer que você calcule, ele só quer que você diga qual é a expressão. Então por que eu coloquei A e 4A, pessoal? Porque ele disse que era o quádruplo, então é 4 vezes, tá? Olha a letra B. A medida da base, presta atenção, a base é aqui embaixo, ó. Essa aqui é a base. Tem 4 centímetros a mais que a altura. Bom, depende de novo da altura. Vamos usar outra letra para altura agora? Pode ser. Ricardo falou Y agora. Vou deixar Y aqui. Então vamos dizer que a altura vale Y. Quanto é que vai ser a base? Se ela é 4 centímetros a mais,
vai ser y mais 4. Ela é 4 centímetros a mais do que a altura. Tá? Inclusive a palavra mais aqui, pessoal, você usa o mais mesmo, mais. Ah, professor, então poderia escrever assim, 4 centímetros mais a altura? Poderia, ia dar a mesma coisa, tá? Inclusive o texto está até assim, nessa ordem, ó, 4 centímetros a mais que a altura. Então poderia ser 4 mais y, não tinha problema nenhum, tá? Geralmente em expressão algébrica a gente escreve a letra primeiro, mas se você quiser escrever aqui 4 mais y, não tem problema, também está certo. Beleza? Então pode ser na letra A 4A e A. Se você quiser usar outra letra, a letra do seu nome aí, fica à vontade, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser colocar na letra E, F, X, qualquer letra que você quiser. Na letra B poderia ser Y e Y mais 4 ou 4 mais Y. Segunda questão, observe as duas sentenças a seguir. Elas descrevem a expressão diferentes e uma delas precisa usar parênteses. Escreva as duas expressões usando linguagem algébrica. O que é linguagem algébrica? Que usa letra. Use a letra que preferir para representar o número desconhecido. Então ele quer que você faça aqui, ó, a soma do triplo de um número com 5. Como é que eu faria a soma do triplo de um número com 5? Vamos primeiro pensar passo a passo. Soma é o sinal de mais. Confere aí que eu vou ter que botar um sinal de mais. O triplo de um número, eu sei que número é esse. Então o triplo não é 3. Esse número vai ser a letra. Vamos dizer aqui 3x. É o triplo de um número, não sei que número é. Então eu vou somar o triplo do número com 5. Então como é que vai ficar? 3x, que é o triplo de um número, somado com 5. E aí? Razoável ou não deu para entender essa? Razoável, né? Essa questão, pessoal, a gente pega na prática, tá? Tem que fazer várias vezes aí para ir entendendo bacana. Então o que eu fiz aqui? Eu percebi que a palavra soma vai ser o uso do sinal de mais. Eu vou somar duas coisas aí. Quais são essas coisas? O triplo de um número, que eu não sei qual é, então é o triplo de um número qualquer x aí, com o número 5, tá? Por isso que eu fiz o sinal de mais no meio. Para somar duas coisas eu preciso colocar o sinal de mais no meio, né? Então a primeira, a segunda e o sinal de mais no meio, tá? Ele está dizendo que uma das questões vai usar parênteses. Se não foi essa, deve ser a próxima. Mas vamos dar uma olhadinha aqui para ver se é. Aqui em cima ele disse assim, ó, o triplo de um número. Ó, o triplo de um número. O triplo de um número é 3x. No outro item ele está dizendo assim, ó, o triplo da soma. Pessoal, o triplo da soma você escreve assim, ó, 3 vezes parênteses e uma soma, tá? O triplo da soma você faz desse jeito aqui, tá? É o triplo vezes o parêntese, você vai somar duas coisas aí nesse parêntese. O que é que eu vou somar dentro de um parêntese, pessoal? Eu vou marcar de azul. O que é que eu vou somar dentro do parêntese? Ó, um número. Quem é esse um número aí? Eu sei que número é esse, então eu vou chamar de letra. Um número, vou chamar ele aqui de y com 5, então vai ficar y aqui e o 5 aqui. Então esse é o triplo da soma de um número com 5. Triplo da soma de um número com 5. Então se ele disser o triplo da soma, a metade da soma, isso é usando parênteses que você faz, tá? Então, triplo da soma de um número com 5. Vamos praticar mais isso agora na questão 3, tá?
Bora ver se vocês matam a charada da primeira, da terceira letra A. O dobro de um número mais 3, como é que escreve isso? Espera aí, deixa o pessoal terminar de escrever aqui, né? Pode ser. No vezes tu não bota nada, tu bota só 2y, que é 2 vezes y, tá? Por exemplo, pode ser, tá? No meu livro ele está usando só o x aqui, ele não usou y nenhuma vez, só x. Mas vocês podem usar a letra que vocês quiserem, tá? Posso passar para 3? Acho que pode. Eu vou passar e se precisar vocês me chamam aí, tá? Deixa eu ver se eu já copiei para cá. Já copiei. Vou passar para 3 aqui, hein? Se precisar me chama aí que a gente volta. Vamos praticar essa história de escrever a expressão usando letra e número a partir do texto, tá? Aqui está escrito em língua portuguesa, você tem que escrever em linguagem matemática. Então tá lá, reescreva a expressão usando números e letras para a representação do número desconhecido, para representar o número desconhecido. Vamos lá, letra A, o dobro de um número. Eu sei que número é esse? Não sei. Então posso usar a letra que eu quiser para representar ele. Mas o dobro é quem? O dobro é 2, é 2 vezes uma letra qualquer. Então eu poderia colocar aqui 2 vezes x é o dobro de um número. Mais, olha o mais, ó, mais 3, que é o 3 mesmo. Então a expressão aqui na letra A vai ficar 2x mais 3. Volto a dizer, a letra você usa a letra que você quiser. Pode ser A, B, C, D, X, Y, qualquer letra, tá? Quando vocês forem estudar em livro, em apostila pela internet, geralmente o cara usa X e Y. A terceira letra que se usa é Z, tá? Às vezes W. Tem alguém tentando falar? Professor. Oi, pode falar. Na questão dos números, mesmo usando números e a letra X para representar o número conhecido. Ah, beleza, não, tudo bem, tudo bem. Nessa questão aqui, pessoal, ela está dizendo que ele está pedindo para você usar a letra X, tá? É uma forma de te acostumar a usar o X, certo? Uma explicação que eu escutei uma vez, pessoal, sobre o uso da letra X, tá? Não sei se é verdade isso, mas é que no mapa do pirata, no mapa que o pirata pega lá para procurar o ouro fica marcado com que letra? X, tá? Pra gente, matemáticos, o cálculo, quando você calcula uma expressão e encontra o valor do X, é como se você encontrasse algo importante, o tesouro daquela expressão, tá? Por isso que a gente usa mais o X, certo? Mas volto a dizer, vocês podem usar a letra que vocês quiserem. Mesmo que essa questão fale para mim usar a letra X, pessoal, eu mesmo assim usaria a letra que for, qualquer letra que você quiser, tá? Nesse caso ele está dizendo para usar X, então vamos usar o X aí, tá? Então vamos escrever a letra B, terça parte. Eu vou apagar aqui para não ficar muito rabiscado, tá? Terça parte, letra B, terça parte de um número. Isso aqui ainda é página 47, tá? Página 47. Terça parte é fração, beleza. Terça parte, pessoal, é dividido por 3. Então eu poderia pegar o X e dividir ele por 3 assim, ó. Terça parte é dividido por 3, tá? A terça parte de um número. Quando ele falou bem aqui assim, ó, de um número, de novo é o meu X. Eu não sei que número é esse. Percebe que ele não falou mais nada, ele só disse assim, ei, a terça parte de um número, pronto. É só pegar esse número e dividir por 3. Professor, eu poderia fazer assim, ó, X dividido por 3? Não estaria errado, tá? Mas isso aqui não é usual em expressão. Geralmente a gente usa ela na forma de fração. Tá errado não, mas eu não uso dessa forma, tá? Eu escrevo na forma de fração. X dividido para 3, tá? É a terça parte, então é dividido por 3. Mas seria a mesma coisa se você fizesse assim, ó, X dividido por 3. Só não dá para dividir, porque eu não sei quanto vale o X, tá? Mas é uma outra forma, também não uso assim. Geralmente a gente escreve na forma de fração.
Por isso que ele já te disse assim, terça parte. Se ele continuasse aqui, ó, terça parte de um número sei lá, mais 10, por exemplo, tá? Aí tu colocaria aqui mais 10, beleza? Então, terça parte de um número foi só isso aí que a gente escreveu. Letra C, um número mais 2/5 dele. Um número eu já sei que é x, né? Deixa eu dar um... Oi? Pode. Vamos escrever nessa daí que eu acho que o tablet vai reiniciar. Como é que faria? Um número x mais 2/5 dele. É 2/5 de x, é o mesmo número. 2x sobre 5. 2/5, pessoal, é 2 sobre 5. Tá, então na letra A o dobro de um número ficou 2x mais 3, né? Na letra B a terça parte foi x sobre 3. Na letra C, um número mais... um número x. Mais é mais mesmo, tá? 2/5 dele, tá? Se o professor de português agora estivesse aqui, ele ia dizer assim, quem é esse dele aqui? Dele está retomando o número lá de trás. Então é o mesmo número, é 2/5 do mesmo número que eu não sei qual é lá na frente, tá? Como era x, então vai ficar assim, ó. Posso escrever 2x sobre 5, que é 2/5 do próprio x. Ou eu posso fazer 2/5 vezes x. O x fica do lado, tá? Tanto faz aí como você fez. Vamos fazer assim, ó. 2x sobre 5 é 2/5 de x, tá? Esse assunto aqui ele vai relacionar português com matemática, tá, pessoal? A gente vai ter que interpretar algumas frases aí para poder... Aqui ele está retomando o dele lá atrás, que é um número que eu não sei qual é. Esse dele é o mesmo x, 2/5 do x, tá? Letra C. Letra C, C não, D. 2/3, como é 2/3? 2/3 de um número. É 2x sobre 3, que é 2/3 do número. Aí aqui, ó, menos, é o menos mesmo, 2. 2/3 de um número menos 2. Eu esqueço de colocar o x. Pois é, não pode esquecer, o x é o mais importante aqui na nossa história, que é o x. Sem o x não vai ter a álgebra para a gente trabalhar. Não sei se vocês já escutaram esse termo aí, tá? Que a gente está estudando agora é álgebra. O que a álgebra estuda? O uso de letra no lugar de número, tá? Então o dobro da soma, lembra que eu falei agora há pouco, quando ele disser assim para ti, ó, o dobro da soma vai usar parênteses. É o dobro da soma de duas coisas aí, 2 ou 3 ou mais, tá? Então toda vez que ele falar o dobro da soma, o triplo da diferença, é parênteses, o dobro da soma. Ele não está multiplicando um número, ele está multiplicando uma soma. Então quando você multiplica uma soma, essa soma é representada usando parênteses, tá? Quem são essas coisas que vão aparecer aí dentro do parênteses? Um número primeiro, né? Que é o x, e depois o 5, tá? Um número está aqui, ó, e o 5 aqui na frente. Então o dobro da soma de x mais 5. Tio, até quando a gente vai usar álgebra assim? Cara, sim, na prova só o que vem é álgebra na prova, tá? E ângulos, que é o último capítulo, que é o capítulo 10. O senhor não vai vir nada para gente colocar na prova, não? Se eu vou marcar alguma coisa para a prova? Sim. Ei, eu esqueci, olha, é a questão 2. Não, mas não marca não, não te preocupa não, daqui a pouco eu vou marcar. Vou passar para a quarta, se precisar me avisem aí, tá? Quarta questão, calcule o valor numérico. Olha lá o que ele quer agora. Ele quer a resposta a partir de um número, das expressões que a gente fez à frente. Só que para calcular essas expressões, ele está pedindo que você utilize um número no lugar da letra, tá?
Então, calcule o valor numérico de cada uma das expressões das questões anteriores de acordo com o que se pede. Na letra A, ele pediu lá a expressão do item A e você vai escolher para ela um número inteiro negativo, tá? Qual é a expressão da letra A? Foi 2x mais 3. A questão anterior é a 3, tá? Então a expressão da letra A foi 2x mais 3. Quer ver? Pega a letra A da terceira lá, não é isso que está escrito lá? Ele quer que no lugar da letra você coloque um número inteiro negativo. Menos 5? Pronto, já me disseram aqui, ó, escolha um número inteiro negativo. Ele escolheu menos 5. Então no lugar do x aqui, pessoal, eu vou colocar menos 5. Presta atenção no que vai acontecer quando eu escolher um número para ficar no lugar da letra. Eu falei para vocês que letra e número junto é multiplicação. Então bem aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 5 mais 3. Onde tinha o x eu coloquei menos 5. Percebe que ficou uma multiplicação e um sinal de menos junto? O que eu faço para separar eles? Parênteses. Então você vai multiplicar 2 vezes menos 5 e o resultado somar com 3. Quanto é 2 vezes menos 5? 2 vezes menos 5. Bem aqui, ó. 2 vezes menos 5. Menos 10. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 com mais 3. Ó, esse aqui, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Com mais 3 que está aqui, menos 7. O que é menos 7, pessoal, nessa questão? É o valor numérico da expressão. Percebe que a resposta foi um número, mas ele só virou número quando eu coloquei um número no lugar da letra. Aí tu fala, professor, e se eu ia botar um número, por que eu usei a letra? Porque usando a letra eu posso substituir qualquer número que eu quiser. Não só o menos 5, que foi agora que ele disse ali. Deixa eu ver no livro, qual foi que o livro usou menos 2, por exemplo, a resposta deu menos 1. Aí você pode botar aí qualquer outro número que você quiser, tá? Só não exagera, não vai botar um número muito grande para ficar difícil de tu resolver depois. Tipo menos 1 milhão, por exemplo. 0 não pode, porque ele disse que tem que ser inteiro negativo, aí 0 não pode, tá? Pode ser menos 1, poderia ser. Só que negativo, ele pediu inteiro negativo. Na letra B ele está pedindo assim, ó. Para a expressão do item B, qual é a expressão do item B da segunda lá? X sobre 3, beleza. Ele quer que você coloque no lugar da letra agora, pessoal, uma fração. 7 sobre 3, ele falou aqui. Não sei se tu falou isso já sabendo o que ia acontecer, mas olha só, pessoal, ele falou aqui, professor, substitui 7 sobre 3. Se no lugar do x eu colocar 7 sobre 3, olha o que vai acontecer, presta atenção, vai ficar assim, ó, 7 sobre 3 sobre 3. Por que ficou sobre 3 de novo, professor? Porque já tinha um 3 aqui embaixo. Esse 3 é esse que está bem aqui, ó. O que eu faço para ficar uma fração sobre outra fração? Coloco 1 aqui embaixo. E agora virou uma divisão de fração. Na divisão de fração, tu estudou comigo semana passada, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Se embaixo é 3 sobre 1, o inverso vai virar 1 sobre 3. Como é que resolve isso? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 3, 9. E fim da história, acaba bem aqui a minha questão. Lembrando que eu substituí na letra B o x valendo 7 sobre 3. Na letra A o x valeu menos 5. Na letra C, falam aí, ele quer um número natural. Se é natural, a partir de 0 para frente, 0 positivos, tá? 0, não pode ter vírgula, natural com vírgula.
Quanto? 2, ele falou ali 2, ele não tinha falado nada ainda. Hã? Mas natural, pô. Natural é 0, 1, 2, 3, não tem vírgula. Vírgula é número racional. Meu amigo ali falou, para a expressão do item C, qual é a expressão do item C? A C dá 3. X mais 2 quintos, né? 2 quintos de X. O meu parceiro ali falou assim, professor, vamos usar o número 2. Posso usar um outro para facilitar a nossa vida? Posso usar outro ou não? Vou usar o 5, vou já te dizer por que eu vou usar o 5. Se eu colocar no lugar do X o número 5, vai ficar assim, ó. 5 mais 2 vezes 5 sobre 5. O que acontece na fração se eu tiver uma multiplicação e tem um número igual em cima e embaixo? Corta. Então, ó, já era esse 5, já era esse 5. Mostrei isso para vocês semana passada. Isso aí é a técnica do corte. Cancelamento, né? Eu posso cancelar o número de baixo com o número de cima se tiver uma multiplicação lá, tá? Mas se bem que o 2 que tu falou, não, mas o 2 não ia dar para cortar o 5 embaixo. O que foi que sobrou, pessoal? Sobrou 5 mais 2. O resto eu cortei tudo, né? O resultado disso aqui aí vai dando 7. Então na letra C eu substituí o valor do X valendo 5. Usei o 5 porque ficava fácil cortar com 5 de baixo, mas claro que podia ser o número que você quisesse. Se você usar um número diferente de 5, tu vai ter que fazer MMC, aquela onda todinha. Por isso que eu não usei outro valor, tá? Na letra D, aí tu pega a resposta da D, da terceira. A D da terceira é 2 sobre 3x, né, assim? Menos 2. E ele quer nessa terceira que tu substitua um número decimal. Tu lembra o que é número decimal? É número com vírgula. Então no lugar do X agora vai entrar um número com vírgula. Beleza? Fala aí um número com vírgula. Vou dar uma sugestão. Posso dar uma sugestão? 0,0? 2 tem que ser com vírgula. Posso colocar 0,3? Posso? Então vai ficar 0,3. Tu vai já perceber por que eu fiz isso. 2 sobre 3 vezes 0,3, que é o valor do X aqui, ó. Menos 2. Se tu te lembrar do dia que a gente deu essa aula aí de número decimal, eu te falei que 0,3 pode ser escrito usando 3 sobre 10. Por que 3 sobre 10? Vou escrever aqui do lado. 3 sobre 10, tá? Se tu escrever lá o número, ó, é 3 e embaixo não é só um 0. Então volta uma casa, que é 0,3, tá? Então se você dividir 3 para 10 aí na tua calculadora, tu vai achar 0,3. Então seria 2 sobre 3 vezes 3 sobre 10, menos 2. De novo apareceu um número igual em cima e embaixo, tá? Em cima eu tenho 3 e embaixo também tenho 3. Então vou cortar o 3 com 3, sobrou 2 sobre 10 menos 2. Sabe quanto é que é 2 sobre 10? Sabe quanto é 2 sobre 10? 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. Em dinheiro isso é 20 centavos. Beleza? Então esse número aqui vale 0,2, que é a mesma coisa que 20 centavos. Tá? Pessoal, 0,2 menos 2, que é 20 centavos menos 2 reais, vai dar quanto? 20 centavos menos 2 reais. 1,80, né? Só que negativo, tá? Menos 1,8, 1,80. Tá? Essa conta seria assim, ó. Tu tem 20 reais na tua mão, mas tu vai gastar 2 reais. Como tu só tem 20 centavos, tu vai gastar 2, tu vai ficar devendo 1,80. Por isso que a resposta é 1,8. Um pouco mais trabalhosa essa, né?
Letra E. Para a expressão do item E, escolha uma fração. Vocês se comportaram mesmo. Isso aí eu tenho que admitir. Letra E da terceira, qual é a expressão que está lá? É 2x mais 5, né? Beleza. Ele quer que tu coloque aí uma fração negativa. Toma-te, fração. Eu vou colocar a mais fácil de todas, galera. Mais fácil é 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, né? Tá? Então no lugar do x eu vou colocar menos 1 sobre 2. Então lá vai eu. 2 que multiplica menos 1 sobre 2 mais 5. Essa vai dar um pouquinho maior que essa de 5. Deixa eu ver aqui um jeito para ficar mais fácil. Nessa aqui tu vai ter que colocar o 1 embaixo e tirar o MMC, não tem jeito. Aí tu vai dizer, professor, não posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui fora? Nesse caso não, porque tem uma soma. Corte só pode fazer na multiplicação, tá? Então nesse caso eu vou ter que tirar o MMC. Então vai ficar 2 vezes. O MMC entre 2 e 1, que são os números de baixo, pessoal, é 2. Tá? Então vai ficar 2 aqui. Depois que tu acha o MMC, tu faz aquele esquema. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então se eu fosse dividir aqui, ficaria assim, ó, 2 dividido para 2 dá 1, vezes 1 que está em cima, como ele está negativo, continua menos 1. Mais 2 dividido para 1 dá 2, vezes 5 que está embaixo vai dar 10. A fração vai ficar assim, ó, agora, ó, 2 que multiplica, parênteses, bem aqui, ó, menos 1 mais 10, bem aqui, ó, menos 1 mais 10 dá menos 9 sobre 2. E agora sim eu consigo cortar. Por que eu consigo cortar? Porque agora é uma multiplicação. Corta esse 2 com 2 e o que sobra é menos 9. Tá? Essa deu um pouquinho maior que as outras, tá? Mas veja aí como você vai anotar esta. Corto 2 de baixo com 2 de cima, o resultado menos 9. Vamos fazer uma um pouquinho mais fácil. A próxima questão está um pouco mais fácil que essa aqui. Essa questão, lembrando aí na página 47, hein? Quarta questão, página 47, a gente passa para a página 48, questão 5. Lá vou eu, 1, 2, 3 e... Página 48, questão 5. Pessoal, sendo x um número, sendo x o menor número, ó, x é o menor número. Então, se eu fosse começar a fazer uma contagem, x ia ser o primeiro deles, porque ele é o menor. Se fosse 3 números aí que eu não conheço, seria x, y, z. O menor deles é x, tá? Escreva na linguagem algébrica, matemática, 2 números. Aí vem inteiros consecutivos. Vamos ver se tu consegue entender o que eu vou te dizer. O primeiro sempre é x, porque ele é o menor. Beleza? Quando eu faço uma conta, conto os números consecutivos. Números consecutivos é isso aqui, pessoal. 0, depois do 0 vem 1, depois vem 2, depois vem 3, depois vem 4 e assim sucessivamente. Como é que eu faço para chegar do 0 para o próximo número, pessoal? Ó, de 0 para 1, basta eu somar mais 1. 0 mais 1 dá 1. Se eu pegar 1 mais 1, dá o 2. Se eu somar 2 mais 1, vai dar o 3. E assim por diante. Se um desses números for x, então, pessoal, para me chegar no próximo número, eu vou ter que fazer o x mais 1, tá? Por isso que aqui ele quer 2 números inteiros consecutivos. Então, o primeiro vai ser x, que é o menor, e o segundo vai ser x mais 1. Tá? Deixa eu só confirmar para ti como isso aqui é verdade. Olha o que vai acontecer se eu colocar o x valendo 9. Se eu colocar x valendo 9, quando eu fizer 9 mais 1 vai dar quanto? 10.
certo? Por isso que eles são consecutivos. Então o primeiro é x, o segundo é x mais 1. Letra B. Sendo que o maior tem 3 unidades a mais que o menor. Quem é o menor, pessoal, que eu já falei para ti? X. Se o outro tem 10 unidades, 3 unidades a mais, então ele vai ser o mesmo x com mais 3 unidades. Então o primeiro, que é o menor, é x, e o próximo, o maior, vai ser 3 unidades a mais do que o x. Letra C, cuja diferença entre o maior e o menor seja 10. E aí? Vou fazer assim para ti, ó. Vamos dizer que o primeiro é x e o próximo é x mais 10, tá? Se eu fizer a diferença entre eles, a diferença entre o maior e o menor vai ser assim, ó. Não anota ainda, tá? Se eu fizer a diferença entre o maior e o menor, x mais 10 menos x. Tá? Como o x aqui está positivo e o x aqui está negativo, só vai sobrar 10. Então a diferença entre eles seja 10. O resultado dessa conta aí é 10, tá? Então de fato para mim vai ser x e x mais 10. Quando eu subtrair esse x com esse x, o resultado só sobra o 10. Por isso que para esse caso o resultado aí é 10. Letra C. 2 números cuja soma seja 20. X e y. Mas como é que eu faço a soma de x e y dá 20 como resultado? 10 e 10? Ele disse que são números x mais 10. Ó, o menor é x, tá? O outro eu vou colocar assim, ó, presta atenção, vamos ver lá. X e o outro eu vou colocar 20 menos x. Quando eu for somar isso daqui, galera, eu vou somar aqui embaixo. X mais 20 menos x. Como esse aqui é negativo, ele vai embora com esse. Só vai sobrar 20. Tá? Então fica x e x menos 20. A outra está cortada aqui. Sendo que o maior excede o menor em 8 unidades. O que é exceder, pessoal? Pode, mas qual seria esse outro número? Se tu fizesse assim, ó, x mais 3, por exemplo, e 17 menos x. Esse x vai cortar com esse, não vai? Quando tu somar 3 mais 17 dá 20. Poderia ser, tá? Mas eu estou sempre começando com x porque ele disse assim, o menor número é x, ó. Então eu sempre começo com x, tá bom? Sendo que o maior excede o menor. Quem é o menor? X. O maior excede o menor em 8 unidades. Tu sabe o que é exceder? Exceder é ultrapassar. Ou seja, ele tem 8 unidades a mais. Então se esse cara é x, o outro é o mesmo x, só que com mais 8 unidades acima. Ele excede o menor em 8 unidades, beleza? Então se o primeiro é x, o próximo vai ser x mais 8. E a f sendo o menor a metade do maior. Então vou ter que começar pelo maior nesse caso. Vamos colocar um número com x aí. Se eu colocasse... Não, mas aqui o menor é x sempre, né? Se o menor é a metade do maior, o maior poderia ser, por exemplo, 2x. A metade de 2x é x. Se eu dissesse que o maior é 20x, o menor tinha que ser quanto? A metade, 10x. Tá? Mas como ele disse para esse caso que o menor sempre é o x, então vai ser x e 2x. Então o menor é a metade do maior. Anotem aí. Oi? Para encerrar hoje com a Cid.
Passar aqui, se precisar me chama aí que eu volto aqui, tá? Já está copiado aqui. 6. Considere a seguinte operação descrita em linguagem algébrica. Olha essa operação aqui, pessoal. X ao quadrado é a operação que ele descreveu para mim como expressão algébrica. X é uma letra, tá? Ao quadrado. Escreva a letra A. Essa operação em linguagem natural, língua portuguesa, tá? Então você pode colocar assim, ó, um número elevado ao quadrado. Um número elevado ao quadrado. Como eu não sei quem é o x, ele é um número qualquer. Então, um número elevado ao quadrado é x ao quadrado. Letra B. Quais são os números, os valores numéricos dessa expressão para 5 primeiros números naturais? Não nulos, que ele falou no final, né? O meu tá cortado aqui. Então, tu faria assim, ó. 1 ao quadrado, ele quer o valor disso. 2 ao quadrado, ele quer o valor desse negócio aí. São os 5 primeiros, tá? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Vocês anotem lá e a gente vai colocando a resposta aqui. Então, 1 ao quadrado, pessoal, vai ser 1, que é 1 vezes 1, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, vai dar 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. A letra C, pessoal, eu preciso dizer para vocês, mas eu já falei sobre isso. Esses números recebem um nome específico. Qual é esse nome? Esse número aqui, ó, 25, quando ele tem raiz quadrada, tu consegue extrair a raiz quadrada dele, pessoal, ele é chamado de quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada. Beleza? Tá bom, não vou bagunçar mais contigo hoje não, tá? Ixi, peraí, deixa eu fazer a chamada aqui primeiro. Beleza, galera? Tá bom por hoje, né?